parábola que Jesus contou para os seus discípulos, a parábola da dracma perdida. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 até o versículo de número 10. Amém? Vamos ler? Vamos lá. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Por favor, os irmãos, podem sentar. Irmãos, nós estamos aqui. Esta parábola, ela diferencia das outras parábolas, porque sempre que Jesus contava uma parábola, uma história, um conto, para se fazer uma comparação, Jesus sempre dirigiu ao povo de Israel, e para que as pessoas entendessem o significado espiritual, porque eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, para entender e compreender, porque a palavra do Senhor diz que a unção que está em vós permanece em vós, e não há necessidade que se ensine, porque a unção ensina. A unção do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica no nosso coração a palavra do Senhor. Quando nós estamos ouvindo, o Espírito está nos fazendo discernir, entender, conhecer, aceitar, amar a Deus e a sua palavra. Mas o curioso é que sempre Jesus conta eu vou contar aqui, se nós pegarmos o versículo 3, por exemplo, ele está falando de uma ovelha perdida, porque tinha os pastores que cuidavam das ovelhas. Jesus sempre conta uma parábola dizendo de uma árvore que não produz frutos, e ela está a ponto de ser cortada e lançada no fogo. Jesus fala de pescadores, para vir após ele vos faria pescadores de homens. Sempre o Senhor traz uma figuração mais destinada ou direcionada a homens, a varões. Mas aqui nós vemos Jesus trazendo uma parábola e falando curiosamente de uma mulher que não era comum, principalmente no Antigo Testamento, porque não era nem permitido que a mulher falasse. Agora, fazer uma comparação, citando mulher, atividade da mulher, o que significa mulher. Mas nós queremos entender duas coisas aqui. Primeiramente, que Jesus também estava dizendo que o reino de Deus não estava somente direcionado a homens, mas também a mulheres, porque se cumpriria o Espírito, a descida do Espírito, que diz: derramarei do meu Espírito, a promessa de enviar o Espírito sobre meus filhos, minhas filhas, meus servos e as minhas servas. E aqui também ele já está nos dando uma direção, porque eu vejo muita gente dizer assim: a Bíblia é um livro machista. Por quê? Porque a Bíblia ela está sempre privilegiando os homens e não as mulheres. Mas quem fala isso é porque não conhece a Bíblia. Quem fala isso não conhece. Por quê? Porque primeiramente, quando diz a palavra: eu derramarei o meu Espírito sobre filhos e filhas, servos e servas, ele não está distinguindo entre o homem e a mulher. E também ele se faz uma comparação da sua igreja,
E a palavra de Deus mostra a igreja como uma noiva, mostra Jesus como o cordeiro, como noivo, e a igreja, que somos nós, como noiva, e usando um casamento entre o noivo e a noiva, o cordeiro e a igreja. E ele mostra a igreja como mulher. Por quê? Porque maridos, amais as vossas esposas como Jesus amou a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Então nós vemos que ele compara a igreja como se fosse uma noiva, uma mulher, para que seja cuidada, zelada, protegida, assim como se deveria fazer com a mulher, Jesus estava fazendo com a sua igreja, com a sua noiva, a ponto de dar a vida por ela. E Jesus chama os seus apóstolos e evangelistas, profetas, mestres e os pregadores da palavra de Deus, os varões, e ele diz: todos vocês na qualidade de noiva, de mulher, de igreja, e ele sendo o cordeiro, o noivo. Então, o que nós vemos aqui? Que o Senhor Jesus começa a quebrar esse tradicionalismo de homem, e ele começa a então dar um ensinamento baseado na vida diária de uma mulher, no dia a dia de uma mulher. Por quê? Porque agora ele quer comparar a sua igreja com esta mulher, ele quer comparar a sua noiva com essa mulher. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, a mulher, ela tinha um colar, e esse colar, ele tinha um conjunto de 10 dracmas. Dracmas são moedas gregas, que se prendiam naquele colar. Então, quando hoje vai casar, coloca uma aliança no dedo. Naquela época, colocava-se no pescoço de uma mulher um colar com 10 dracmas, e eram coisas preciosas para aquela mulher, significava, muito significativa para ela. Por quê? Porque uma mulher que tinha um colar com 10 dracmas, primeiramente, poderia passar qualquer pessoa perto dela e olhava para ela e entendia que ela era uma mulher casada, né? Ela era uma mulher casada, não era solteira. Então, os homens geralmente já nem procuravam se apaixonar por aquela mulher, porque sabia que ela era uma mulher comprometida. Segundo, quando ela tinha as 10 dracmas, significava que ela era uma mulher o quê? Que ela tinha fidelidade ao seu marido. Por quê? Porque se ela faltasse com a fidelidade, a primeira coisa que se fazia era tirar uma dracma. Então ela tinha 9, e quando se viu uma mulher que tinha não 10, mas tinha apenas 9, faltava uma, significava o quê? Que aquela mulher não tinha sido sincera. Então aquilo era uma questão que demonstrava, primeiramente, simbolizava o seu compromisso de mulher, de ser casada. Segundo, também ela demonstrava um sentimento, né, que ela tinha para com o seu marido, que ela amava o seu marido de todo o coração e era sincera e fiel a ele. Segundo, tinha um significado também espiritual, porque significava que ela era uma mulher que guardava a palavra do Senhor, né? Não tinha caído em adultério, porque guardava a palavra e temia o Senhor e andava no temor do Senhor, na obediência da palavra. E em terceiro também, ela servia, ela era uma inspiração para suas filhas também, que deveriam seguir como ela era. Ela servia também de inspiração. Olha, era um exemplo, né? Aquilo ali era um exemplo, e os filhos olhavam aquela mulher, a sua mãe, e viam aquele colar e sabia a importância, o significado que aquilo tinha na vida daquela mulher, e por que ela preservava tanto aquele colar.
E isso fazia com que aquela mulher constantemente, sabe o que ela fazia? De vez em quando ela olhava no espelho, né? Ela olhava no espelho, mas não para olhar o cabelo, o vestido, também, porque as mulheres gostam de olhar no espelho e ver se está, né? Pentear o cabelo, se arrumar. Mas sempre, de vez em quando, ela procurava um espelho e ela olhava e ela contava se tinha 10. Por quê? Porque se por um acaso alguma tivesse desprendido ou perdido, talvez ela foi dormir, enroscou na coberta, arrancou uma, sei lá o que aconteceu. Então o que acontecia? Ela tinha que imediatamente procurar aquela dracma e colocá-la no lugar para que não ficasse faltando. Porque se ela não observasse aquilo, esquecesse, descuidasse daquilo, e ela saísse, eu vou até a padaria comprar um pão, e alguém chegasse lá e olhasse ela, e no seu pescoço tinha um colar apenas com 9 peças, então significava que ela não tinha sido sincera, era muito significativo para ela. Então, nós hoje, o Senhor Jesus falou isso por quê? E por que que isso tem a ver com a igreja? Por que que isso tem a ver com os discípulos? Por que que Jesus então falou essa palavra, essa parábola, e ele citou essa mulher? E por que que ele dá isso como ensinamento para a sua igreja e para nós? Por quê? Porque é do agrado dele que nós, de vez em quando, com a noiva do Cordeiro, nós olhamos para o espelho e para vermos se não está faltando nenhuma dessas peças na nossa vida. E qual é o espelho que nós usamos? Não é o espelho do guarda-roupa, o espelho que você usa para se arrumar, mas é o espelho da nossa alma. É o espelho que nós podemos olhar e nos reflete. E o espelho que está dizendo é a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o espelho que nós devemos, não somente uma vez, mas constantemente devemos estar olhando para a palavra. Por quê? Porque é ela que vai mostrar se falta alguma coisa em nós, alguma coisa que está nos comprometendo, para que quando nós sairmos, a nossa vida, o nosso testemunho seja verdadeiro. Quando as pessoas olharem para nós, não pensa não, quando o mundo olha para você, sem você saber, ele está contando quantas dracmas você tem no seu pescoço. Se você realmente pertence ao Senhor, se você realmente ama Jesus, se você se diz ser a noiva do Cordeiro, e se você tem amado Ele de todo o seu coração. Você não sabe, mas o mundo conta as suas dracmas, para ver se não tem somente 9. E nós devemos ter sempre, mas sempre mesmo, persistente em examinarmos se não falta nada em nós, nada que possa nos descaracterizar como a noiva fiel do Senhor Jesus Cristo. A prova de amor, a prova de fidelidade. Nós temos que entender uma coisa, que essas dracmas tinham um símbolo sentimental, também tinha um símbolo espiritual, e tinha também um símbolo familiar. E nós temos que entender algumas coisas. Por quê? Porque Jesus disse assim: qual é a mulher? Ele fala uma pergunta: qual é a mulher que, se perceber que lhe falta uma dracma, o que ela vai fazer? Primeiramente, ela entra em desespero. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Primeira coisa, qual é a mulher? Alguém pode falar assim: graças a Deus sou homem, eu não estou no lugar de mulher. Alguns judeus poderiam dizer isso na época, mas depois que Jesus disse isso aqui como igreja, ele disse que nós somos a noiva do Cordeiro. Então, todos nós agora, qual é a mulher? Agora nós temos que nos colocar também no lugar dessa mulher. Por quê? Porque somos a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro. Qual é a mulher? Então nós estamos enquadrados nisso. E ele diz aqui ainda, o versículo de número
8. Se perder uma dracma, primeira coisa que ela faz, não acende a candeia. Segundo, varre a casa. E terceira, procura diligentemente até encontrá-la. Vamos pegar por parte. Primeira coisa que ela faz, acende a candeia. Qual é a mulher? Está dizendo assim: noiva do Cordeiro, amada do Cordeiro. Se você perceber que lhe falta uma dracma, primeira coisa que você deve fazer, acender a sua candeia. Acender a sua candeia, porque nós temos que procurar aquilo que nós perdemos. Essa dracma hoje para nós, ela pode significar comunhão com o Senhor, fidelidade ao Senhor, santidade ao Senhor, verdadeira adoração a Deus, resgatar valores perdidos, dons, ministérios. Tem tantas coisas que nós perdemos com o tempo. Tem tantas coisas que nós deixamos nos perder no tempo. E sabe qual é a pior? A pior coisa que existe são aqueles que já não se olham mais no espelho para saber se falta ou não falta. Por quê? Porque faltar e não faltar não faz mais diferença. Sabe quando que não faz mais diferença? É quando nós perdemos a nossa fidelidade com o Senhor, sabe? Para quem tem 9, se perder uma, tanto faz sair na rua com 9 ou com 8 ou com 7, não vai fazer muita diferença. Porque tanto faz, se as pessoas me verem faltando, que não tem as 10 completas, saberão que eu não sou fiel mesmo. Então para mim tanto faz. Sabe qual é o pior estágio da vida cristã? É quando tanto faz para nós. É quando tanto faz, perdeu, mas agora já não. A gente deixa de reivindicar, de procurar, de buscar, de desejar aquilo que foi levado, que foi perdido. Quando nós sabe quando que nós procuramos e buscamos? É quando nós reconhecemos o valor daquilo que nós perdemos. Reconhecemos o valor daquilo que nós perdemos. Se nós entendemos, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, se você vê o que é o homem, a imagem e semelhança, e depois você vê o homem depois da queda, então você entende o que o homem perdeu. E quando você entende o que o homem perdeu, então a gente fala assim: então nós vamos buscar, queremos restituir aquilo que foi levado, queremos de volta aquilo que foi perdido, queremos encontrar aquilo que nós não temos mais, que nós não encontramos mais. Então o que acontece? Ele começa a buscar, ele começa a um desespero de querer encontrar, de querer buscar, de querer ter, de querer alcançar. Há algo na vida dele que ele diz: eu preciso disso, eu tenho que encontrar. Jesus disse assim: lembra de onde tu caíste? Levanta e volta ao primeiro amor. Mas antigamente eu orava, de madrugada eu levantava para orar, antigamente eu buscava ao Senhor, antigamente eu lia a Bíblia todo dia, antigamente eu ia com mais frequência na casa do Senhor, antigamente eu dedicava mais, antigamente eu orava, eu sentia a presença do Senhor, eu sentia a unção de Deus, antigamente eu visitava os enfermos, antigamente eu evangelizava, participava de grupo de oração, de evangelização, antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo. E será que nós vamos viver até quando nessa antigamente, nessa antiguidade, de nós simplesmente entendermos que foi algo que nos aconteceu, foi um momento de glória que nós tivemos no passado, mas foi bom enquanto durou. Mas o Senhor está dizendo assim: se você percebeu que falta uma dracma, você deve imediatamente começar a procurá-la. Você deve imediatamente buscar, voltar,
Se você falhou, se você errou, você se levante e pede perdão ao Senhor. Se você se sente fraco, vai buscar aquele que te fortalece. Se você está triste, vai buscar aquele que te alegra. Se você está cansado, vai até aquele que te restaura, aquele que te traz o descanso, o renovo. Se você está doente, Ele te cura. Se você está necessitado, Ele supre a sua necessidade. Mas o Senhor está dizendo: levanta, levanta e volta ao primeiro amor. Levanta e vai buscar aquilo que foi perdido. Levanta e vai recuperar aquilo que você perdeu, que somente o Senhor tem para te dar. Não vamos ficar, vamos nos consolar, ou seja, ou vamos nos acostumar com aquilo que nós perdemos. Não vamos acostumar nunca. Nós temos que rejeitar, nós temos que saber que nós fomos chamados por Deus para sermos vencedor. E Paulo vai adiante, ele diz: nós somos mais do que vencedores por causa do sangue de Jesus. Sabe, primeira coisa, o Senhor Jesus disse assim: se você perceber que a sua dracma perdeu uma, imediatamente acenda a luz. Ele está dizendo assim: é porque está no escuro. Às vezes ela caiu, às vezes ela está próxima, está nos seus pés. Às vezes ela caiu, está tão próximo de nós, mas ele disse: no escuro você não encontra. No escuro você não consegue achá-la, ela está perto de você, mas se você não acender a luz, você não consegue vê-la. O que significa acender a luz? Acender uma candeia não é simplesmente você colocar fogo nela. Ela tem que ter o quê? O azeite. Para acender tem que ter o azeite, e o azeite é o Espírito de Deus. Talvez o Senhor está dizendo: para que haja luz na tua vida, você tem que orar, buscar o Senhor, se humilhar, clamar, se quebrantar diante dEle, chegar diante dEle e buscar o Senhor com um coração inteiro e sincero, e ter integridade diante dEle, para que esta luz se acenda na sua vida. Vamos orar para que o azeite venha sobre nós, vamos orar para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos acenda, e traga luz, e traga a glória do Senhor, a glória dos céus de volta. Onde está escuro, não podemos encontrar. A dracma perdeu, ela desprendeu, mas no escuro nós não poderemos encontrá-la. Mas se nós orarmos, se nós clamarmos ao Senhor, o azeite, o Espírito Santo virá sobre nós e trará luz e vai iluminar, e nós poderemos encontrar aquilo que foi perdido e nos retomar diante do Senhor, para que nós possamos sair e nós possamos ser honrados pelo Senhor. É isso o desejo dele. O Senhor está dizendo assim: eu quero a minha noiva honrada. Eu quero que quando a minha noiva saia, eles possam olhar e ver as suas dracmas e saber que Ele é fiel a mim, que ela tem buscado a minha face, que ela tem sido sincera a mim. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Segunda coisa, varrer a casa. Varrer a casa. Sabe por que Jesus disse varrer a casa? Porque naquele tempo, naquela época, a mulher ficava em casa. A mulher ficava em casa. O marido ia trabalhar e ele trazia o sustento, ele trazia o pão, e a mulher ficava em casa e cuidava dos seus filhos. Por isso que quando o homem morria, a viúva e os órfãos, eles mendigavam o pão, porque eles não tinham recursos, eles não tinham verbas. Então tudo isso se fazia com que a mulher não tinha, assim como hoje nós vemos o trabalho da mulher, a mulher trabalha também. Aquele tempo não tinha. O homem trabalhava, a mulher ficava em casa. Então ele diz: ele vai varrer a casa. Ela vai varrer a casa. Por quê? Porque ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu em outros lugares. Ela não saiu de casa. Ela não saiu para outro lugar. Por quê?
Porque ela está dentro de casa. E ninguém, olha, eu quero dizer uma coisa: todos aqueles que perdem as suas dracmas dentro de casa, é só varrer que acha. É só varrer que acha. Sabe o que significa isso? O perigo, hein? Preste atenção no que eu vou dizer. Essa palavra não é para incrédulos, não é para pessoas que não conhecem o Senhor, mas para aqueles que conhecem. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Estamos dentro da casa do Senhor, graças a Deus. Muitos se afastaram da casa do Senhor. Muitos se desviaram da presença do Senhor. Nós estamos, talvez você está até faltando uma dracma, mas você está dentro de casa. E o Senhor está dizendo assim: se faltou a sua dracma, se perdeu, mas você está dentro de casa, não desespere. Porque nada que se varrer não a encontrará. Então ela pega a vassoura e começa no sentido de varrer. Porque se estiver agora embaixo de algum móvel, ela vai passar a vassoura e vai trazer para perto dela. Isso dentro de um sentido espiritual, dentro da casa do Senhor. Apocalipse fala nas cartas do Apocalipse. O Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Para quem? Para o mundo? Não, para a igreja, para a noiva, para a mulher. Ouça o que o Espírito diz. A palavra, vós tem sido limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos limpa. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: quando você faz um trabalho de libertação, você expulsa um demônio, em nome de Jesus, o demônio vai sair. Jesus disse assim: só que tem uma coisa, ele vai sair, dar uma volta, lugares secos e áridos, não achando lugar para ele entrar, ele vai dizer assim: voltarei para o mesmo lugar de onde eu saí. Quem disse isso foi Jesus. Eu vou voltar do mesmo lugar que eu saí. E chegando ele, encontrando a casa limpa, desocupada, ele entra. Mas limpa não no sentido de limpar com a palavra. Limpa e desocupada significa o quê? Que ela está limpa porque ela não tem a presença do Senhor e nem a palavra do Senhor. Então ela está desocupada e está vazia. Ela está vazia e desocupada. O diabo entra. Mas se Satanás chegar e ver que a nossa casa, que somos nós somos casa, templo, e nós fomos limpos, mas limpos de que maneira? Nós fomos limpos pela palavra do Senhor, nós somos limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então o diabo não pode mais ter acesso naquele lugar. Por quê? Porque agora a palavra do Senhor e o Espírito dele habita nos nossos corações. Aqui está dizendo assim: se você está dentro da casa do Senhor, tenha certeza que a palavra e o Espírito e o sangue do Cordeiro vai te lavar, vai te limpar. Você não vai sair daqui sem levar a sua dracma que está perdida. E sabe, a mulher não sai da casa como aqueles que não saíram da casa do Senhor, permaneceram na casa do Senhor, mas perderam algo dentro da casa do Senhor. Você sabia que dentro da casa de Deus é o lugar que a gente mais perde coisas? Sabia disso? Dentro da casa do Senhor nós perdemos muitas coisas. Nós perdemos às vezes os nossos dons, nosso ministério, os nossos talentos. Enterramos nossos talentos. Muitas vezes dentro da casa do Senhor nós perdemos a comunhão uns com os outros. Muitas vezes dentro da casa do Senhor nós perdemos a verdadeira adoração ao Senhor. A verdadeira adoração ao Senhor. Sabe por quê? A partir do momento que nós tiramos o Senhor do centro da adoração e colocamos nós perdemos o sentido da verdadeira adoração. Por quê? Porque nós temos que adorar o Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor Deus, a Ele seja a glória. Mas quando alguém fala assim:
Alguém já disse assim: eu vou na igreja, mas eu não sinto a presença do Senhor. A gente pode não sentir a presença de Deus em qualquer lugar, mas na casa de Deus nós temos que sentir a presença do Senhor. Sabe, Jacó, quando estava atravessando o deserto, chegou um momento, ele disse: eu não vou conseguir sobreviver nesse lugar, com certeza eu vou morrer nesse lugar, eu não vou conseguir. Mas ele fez algo, ele deitou, pegou uma pedra, colocou na sua cabeceira, e ele ali se encostou ali e começou a descansar. Sabe, aquela pedra tem um significado. Quando você está num deserto, perdido, achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, procure no deserto que você vai achar uma pedra. Essa pedra representa o Senhor Jesus. E quando você achar essa pedra, você descansa sobre ela. E ele descansou na pedra. E quando ele descansou na pedra, ele viu o céu aberto, ele viu uma escada que ligava o céu à terra, ele viu o céu aberto, ele viu Deus sentado no seu trono, e Deus falou com ele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e eu sou o Senhor teu Deus. Você não temas, porque eu sou contigo nessa sua jornada, e eu te darei água para beber, pão para comer, e eu te guardarei para que você não morra nesse deserto. Porque eu farei com que você um dia volte nesse lugar e me adore e me glorifique, e vai declarar que eu sou o Deus da sua vida. Aí o que acontece? Ele se levanta e diz assim: que lugar terrível é esse? Que lugar poderoso é esse? Deus está nesse lugar e eu não sabia. Eu não sabia, mas agora eu sei que Ele está, porque eu posso saber e posso sentir que Ele está aqui. Quão terrível esse lugar! Este lugar só pode ser a casa de Deus, mas é um deserto. Ele diz: aqui é a casa do Senhor, porque a porta dos céus está nesse lugar. Sabe onde é a casa de Deus? Sabe onde é a casa de Deus? É onde a porta do céu está ali presente. E sabe onde que a porta do céu está presente? Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E se Ele está presente, Ele é a porta. Ele disse: eu sou a porta, e aquele que passar por mim entrará. Se Ele está aqui, Ele é a porta que nos eleva, que nos faz entrar no reino, na glória do Senhor e na presença de Deus. Vamos varrer a casa? Vamos limpar essa casa hoje? Vamos deixar que a palavra do Senhor vai passar no nosso coração e fazer uma varredura até que se ache aquilo que foi perdido? Talvez você perdeu a intimidade com Deus. Talvez você já não tenha mais orado e buscado ao Senhor como você orava antes. Buscar como você o buscava antes. Amar a Ele como você o amava antes. Servir a Ele como você servia antes. Adorar a Ele como você adorava antes. Dedicar a Ele como você dedicava antes. Antigamente não tinha difícil, não tinha barreira. Mas hoje qualquer coisinha é empecilho para nós. Qualquer coisinha já nos quer fazer enfraquecer, já que nos quer fazer ficar assustado, amedrontado. Mas o Senhor te levantou para vencer. O Senhor te levantou para conquistar. O Senhor te levantou para lutar contra exércitos, para lutar contra gigantes. Se for preciso derrubar gigantes e matar leões, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Você tem que ser como Davi disse: quando eu fiquei fraco, as minhas mãos se fortaleceram para a peleja, e o Senhor me fez vencedor. Eu sei que eu posso ser fraco, mas Ele me fortalece. Terceiro, procura diligentemente até encontrá-la. Aqui dá um sentido, sabe do que? De persistência. Persistência, perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser perseverantes, sabe? Muitas pessoas perdem
por não perseverar. Muitas pessoas perdem porque não tiveram paciência de esperar. O salmista, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu esperei e eu fui paciencioso em esperar. Por que nós temos que ser paciencioso em esperar? Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Se Deus mandar você esperar 1 minuto, você olha no relógio e fala assim: nossa, mas já passou meia hora. O Senhor falou 1 minuto, já passou meia hora, mas passou no seu relógio. De Deus ainda não deu 1 minuto. Por quê? Porque Ele vive a eternidade. E para viver a eternidade, 1 minuto numa eternidade demora. 1 segundo demora. Às vezes nós queremos algo, nós queremos que Deus nos faça alguma coisa, e nós temos pressa daquilo. E nós temos que ter pressa daquilo. A Bíblia ensina, nós não temos pressa, porque para tudo existe tempo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de correr, tempo de falar, tempo de calar, tempo de rir, tempo de chorar. Para todas as coisas existe um tempo. E a Bíblia fala assim: calma, porque tudo tem o seu determinado tempo. Mas aqui o Senhor Jesus, Ele não está mandando ter tempo não. Ele está dizendo assim, que a procura tem que ser diligentemente até encontrar. Não vá dormir até que você encontre. Não, mas já está tarde da noite. Passe a madrugada. Passe o tempo que for necessário. Mas enquanto você não achar a sua dracma que está perdida, não cesse a sua busca. O Senhor Jesus disse. E isso Ele está dizendo para a igreja. Sabe, o Senhor não quer que você saia por essa porta hoje sem que você tenha as 10 dracmas no seu pescoço. Por quê? Para que o mundo olhe e saiba que o Senhor é seu e você pertence a Ele. Para que o mundo saiba o quanto você o ama. Porque o evangelho que nós pregamos não é... Porque Deus ama o mundo, Deus ama o pecador, Deus ama o mundo, Deus ama tudo. Deus ama o fraco, o perdedor, o fracassado, o derrotado. Deus ama tudo. Deus ama o pecador. Deus é amor. E Deus não tem dificuldade em amar ninguém. Pode trazer o pior pecador aí, Deus o ama. Deus o ama. Não só ama, mas dá boas dádivas para ele, faz o bem para ele, ajuda ele e abençoa ele. Deus não tem dificuldade nenhuma em amar, mas o homem tem. O homem tem dificuldade em amar. O homem tem dificuldade em ser fiel, em ter fidelidade. O homem tem dificuldade em ter sinceridade, integridade. Mas quando o homem recebe o Espírito de Deus, quando o homem recebe o Espírito, o óleo, o azeite sobre a vida dele, então ele não tem dificuldade nenhuma em amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós saímos com as nossas 10 dracmas, pode ter certeza, assim como aquela mulher saía com aquele colar, muitas pessoas olhavam para ela e diziam: essa mulher é tão bonita, mas ela é casada. E outra, ela é fiel ao seu marido, ela pertence a ele, ela não tem olhos para ninguém senão para ele. Assim o Senhor quer que você saia daqui hoje. Quando nós saímos daqui hoje, dessa porta, desta casa, as pessoas vão olhar para nós e ver que nós temos o nosso colar de dracmas, que nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, e esse compromisso é de fidelidade, é de amor, que nós amamos Ele mais do que tudo e mais do que todas as coisas. Nós amamos a Ele porque Ele está em primeiro lugar na nossa vida, e tudo que eu faço, tudo que eu penso e tudo que eu desejo, primeiramente Ele está na minha vida. Eu faço pensando nele, eu ajo pensando nele, e não vou fazer nada que não seja para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Essa é a noiva do Cordeiro. É assim que Ele quer a mulher. Qual é a mulher que se perder não fará isso? Qual é a mulher? Ele está dizendo, não seria também a minha noiva, a minha igreja, que não se estaria tão empenhada em achar esta dracma e apresentar ao mundo, dizendo que ela é minha amada, ela é a minha noiva, ela tem sido santa diante de mim, ela tem buscado a minha presença, ela tem me adorado com um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, um louvor que chega até o trono de Deus e toca no trono da glória de Deus. O Senhor quer que você encontre essa dracma hoje. O que você perdeu? Talvez você perdeu os seus dons. Você não perdeu, porque a Bíblia diz que a unção permanece em você. Tudo aquilo que o Senhor te deu está contigo, está na sua vida. Basta você acender a luz e você vai encontrar aquilo que você acha que está perdido, mas ainda está contigo. Eu perdi o meu desejo de servir ao Senhor. Deixa que essa luz, permita que essa luz se acenda. Permita hoje que seja limpo, que seja varrido, para que apareça logo aquilo que foi perdido. O meu desejo de amar o Senhor, de servir o Senhor, de buscar o Senhor, de estar diante dEle, o meu prazer de buscar, de ter uma intimidade com Deus, de estar na presença do Senhor, orando, buscando, cultuando, salmodiando. Oh, que bênção, que alegria, que prazer servir o Senhor. Olha, eu quero que você guarde isso que eu vou dizer agora. Jesus deixou bem claro que encontrar a dracma que estava perdida, encontrá-la, é a chave para uma vida vitoriosa. Se você quer ter uma vida vitoriosa, a chave hoje é você encontrar a sua dracma que está perdida. Basta você hoje contar quantas você tem. Cada um conte a sua. E se você perceber que falta alguma coisa e que você perdeu, geralmente, aquilo que você perdeu dentro da casa do Senhor. Eu me afastei da casa do Senhor, mas você perdeu lá dentro. E o que você perdeu está dentro da casa do Senhor. E se você voltar, volta. Sabe o que o filho pródigo perdeu? Sabe o que ele perdeu? Alguém fala assim, ele perdeu todo o dinheiro do pai dele. Não, ele não perdeu isso. Também perdeu. Mas ele chegou tão preocupado por o pai dele. Pai, pequei contra ti, pequei contra todos, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso foi as coisas que ele perderam. Eu perdi a dignidade de ser considerado teu filho. Por quê? Porque quando as pessoas olharem para mim, nunca mais eu vou ter o respeito de ser o teu filho. Sabe, eu perdi um lar, eu perdi uma casa, eu perdi um pai, que quando eu estava passando por um problema, ele senta aí, meu filho, eu quero te dar conselho. Mais do que isso, qualquer coisinha ele me abraçava, falava assim, não tenha medo não, porque eu estou com você, nós vamos atravessar junto, nós vamos passar junto isso. Ele perdeu alguém que o apoiava, alguém que o aceitava, alguém que o amava, alguém que o ajudava, alguém que o aconselhava, alguém que estendia a mão para ele. Ele perdeu um ombro que ele pudesse ali debruçar, muitas vezes chorar, e o pai consolar ele e dizer, não tenha medo não, meu filho, eu vou te ajudar. O dinheiro foi de menos. Pai, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, nem precisa me falar. Você saiu daqui como um empresário bem sucedido, está voltando como um andarilho, todo sujo, rasgado e mal cheiroso. Eu até sei o que você fez, nem precisa me falar. Pai, eu perdi tudo. Eu sei. Não, mas o senhor não entende, eu gastei tudo dissolutamente. Eu sei. Mas o mais importante, você não perdeu. Sabe por que você não perdeu? Porque você não levou com você. O que você levou, você perdeu tudo. O que você deixou aqui dentro ainda está guardado
Basta você acender a luz, varrer e procurar diligentemente que você vai encontrar. Lá fora você perdeu tudo, aqui dentro você deixou um pai. E quando você voltou, o pai que você deixou aqui ainda está aqui te esperando. Sabe aquela cama que você dorme? Ainda está te esperando. Ela não foi desfeita. Sabe aquele prato que você sentava, aquela cadeira que você sentava na mesa, aquele lugar seu, não foi ocupado por ninguém, ainda é seu. Sabe? Ah, pai, o senhor não está me entendendo. Eu estou todo sujo. Prepare para ele um banho. Ah, pai, minhas roupas agora são um trapo. Prepare para ele roupas limpas. Pai, eu estou com o pé no chão, não tenho nenhuma uma sandália para pôr nos pés. Prepare os calçados novos para ele. Ah, meu pai, o senhor pode me dar tudo isso, mas as pessoas nunca eles vão dizer que eu sou teu filho. Aí o pai arranca o anel do dedo e coloca o anel no dedo do filho e diz: meu filho, quando as pessoas verem este anel, o anel da autoridade, eles vão saber que você é o meu filho. Você não perdeu nada, porque tudo que você perdeu está aqui dentro da casa que você deixou. Quando o homem deixa a casa do Senhor, se ele voltar, tudo que ele deixou está ali esperando por ele. Está tudo ali aguardando o momento que ele voltar para que ele receba novamente. Mas será que os vizinhos vão me ver com esses olhos? Engraçado, né? Aqui Jesus fala assim: a mulher, quando encontra, ela chama as suas amigas, chama as suas vizinhas, e ela dá uma festa. Às vezes fala assim: festa tem que ser come, bebe, tem que ser isso. Não, festa tem que chamar as vizinhas. Minha vizinha, vem cá. Vizinha, você, vem cá, vem cá. Minhas amigas, vem aqui. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa horrível comigo, terrível. O que aconteceu? Aconteceu que eu perdi uma dracma. Misericórdia, porque quem tem e sabe a importância, reconhece o valor daquilo que se perde. Mas não brinca com uma coisa. Calma, eu chamei vocês aqui para festejar comigo. Por quê? Está aqui, ó, tem 10. Eu achei novamente e já aprendi no lugar. E aquelas mulheres, sabe o que fazem? Elas não querem, vamos fazer uma festa, comes e bebes. Não, elas vêm, querem abraçar ela, querem vibrar com ela, elas querem abraçar, querem dar um glória a Deus com ela, dizendo: mas que maravilha, que beleza, só eu sei o valor, a importância que tem isso. Ah, eu não acredito que você achou, que bom, ah, glória a Deus por você ter achado isso. E eles festejam junto. E o filho pródigo foi a mesma coisa. Espera aí, meu filho, chama todos os meus amigos, os meus vizinhos, todo mundo em volta, vem cá. E teve uma festa, músicas, cânticos, muita alegria. Mata o novilho cevado, vamos fazer um churrasco, fazer uma festa, vamos comer, vamos festejar, vamos vibrar. Sabe por quê? Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Sabe? Isso era um costume do Oriente Médio. No Oriente Médio se chamava as pessoas: vamos festejar, é motivo de festa, vamos nos alegrar. E Jesus falou assim: aqui até na terra é apenas uma representação daquilo que acontece nos céus. Porque quando um pecador retorna para a casa do Senhor, chega na casa do Senhor e encontra aquelas coisas que ele perdeu, os anjos fazem uma festa nos céus. Os anjos se abraçam e glorificam a Deus e tem uma festa. Por quê? Porque eles sabem o valor,
a importância de uma alma que está perdida, que foi alcançada. O valor é muito grande. Então, guarde isso no seu coração. Sabe qual foi a parte mais difícil na história do filho pródigo? Foi a comunhão com o irmão. A aceitação do irmão. Ah, meu pai, se o senhor recebeu esse meu irmão dentro de casa, ele não falou meu irmão, esse teu filho, ele já nem considera mais irmão. Ele não é meu irmão não, é o teu filho. O senhor botou esse teu filho dentro de casa? É, então eu não entro dentro de casa. Que é isso? Não. Se o senhor recebeu ele, agora eu não entro. Agora o senhor perdeu a mim. Não, meu filho, não vou perder você também. Ah, pai, mas o senhor, quando que o senhor me deu uma festa? Eu fiquei aqui o tempo inteiro aqui, carpindo, lutando, trabalhando, roçando, te ajudando, trabalhando, derramando meu suor, e saiu, gastou tudo, voltou, o senhor recebeu ele, deu festa, matou um novilho gordo, deu um churrasco, deu uma festa para ele. Quando é que o senhor matou um novilho e deu para mim? Fez uma festa para mim, ofereceu para mim. E o pai disse: sabe, meu filho, você sabe por que eu nunca te dei nada? Porque tudo que eu tenho é seu. Eu não posso dar aquilo que já é seu. Tudo que tem aqui dentro pertence a você, é seu. E se você falar que vai sair daqui, você vai deixar tudo que você tem aqui dentro. Então entenda que o que você tem está dentro da tua casa. Dentro dessa casa, dentro da casa do Pai, está tudo o que você tem. E o que você precisa, e o que você necessita. O Pai não tem que te dar nada, porque tudo já pertence a você. Ele quer que você apenas desfrute. Desfrute da saúde, desfrute da alegria, desfrute da paz, desfrute da libertação, desfrute das bênçãos do Senhor. Você vai entrar lá dentro e você vai abraçar o teu irmão e você vai se alegrar juntamente comigo. Tem que ser assim. Tem que ser restauração. Restauração é voltar ao original. Sabe, meu filho, você tem que saber que ele saiu lá fora ele perdeu. Mas tem coisas que o homem não perde nunca. São as coisas que estão dentro da casa do Senhor. O diabo pode tirar tudo de você, menos aquilo que está dentro da casa do Senhor. E quando você voltar ali, o Pai está te esperando. E quando você chega lá, o Pai vai te devolver tudo que você perdeu. O Senhor te devolverá. Você vai ser reconhecido como meu filho, sabe? Lá fora, o mundo vai cobrar você se você sair sem uma dracma. Se você sair faltando uma dracma, o mundo vai te cobrar, vai te ridicularizar, vai te magoar, vai te perseguir, vai te ofender, vai exigir de você, vai cobrar de você. Por isso que o Senhor disse: não saia sem que antes você encontre a sua dracma perdida. Porque o Senhor quer que quando você saia, você não precisa sair com cabeça baixa e nem com vergonha de nada. Porque Paulo disse: eu não tenho que me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então você sai daqui como noiva de Cristo, como aquela que foi comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, aquela cujos pecados foram apagados. E você vai mostrar o seu amor, a sua fidelidade, a sua integridade e a sua santidade para o Deus que você ama e você serve. E quando você sair daqui, o mundo vai olhar para você e vai te respeitar. Eis aí o Filho de Deus, a Filha de Deus, a noiva do Cordeiro, aquela que foi comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca. O diabo pode passar perto, e quando o diabo olhar e ver que você tem um colar com 10 dracmas, ele vai dizer: este é a noiva do Cordeiro, e eu não posso nem me aproximar dela. Eu não tenho autoridade para isso, não tenho poder para isso, não me é autorizado a isso. Está entendendo o valor, a importância de você pertencer ao Senhor? Vamos colocar em pé, por favor. Vamos colocar em pé. Clame ao Senhor agora.
Eu não sei o que você perdeu, mas hoje você vai achar. Busque o Senhor agora. Clame ao Senhor agora. Se você perdeu algum talento, enterrou algum talento, sei lá o que você fez. Se você está vivendo de forma dissoluta, distanciado da casa do Senhor e do Pai, vem para os braços do Pai hoje. Ele te recebe, Ele te abraça, Ele te beija. Ele diz: tu és o meu filho amado. Tudo que você precisa e que você tem, o mundo te ofendeu, o mundo te reprovou, o mundo te recusou, o mundo diz que você não é amigo mais, mas aqui o Pai está aqui. Eu te recebo, eu te aceito, filho. Você era o meu filho que estava perdido, mas hoje foi achado. E eu preciso de festejar, eu preciso me alegrar muito, porque você é o meu filho amado. É assim que o Senhor está dizendo de cada um de nós hoje. Ó, minha amada, ó, minha noiva, oh, eu não quero que você perca, eu não quero que você perca a sua dracma, mas que você seja reconhecida como minha noiva. Saibam que o seu amor é para mim, que o meu amor está sobre ti, e que nós estamos juntos, e que a unção está sobre você, e que a luz está sobre você, e que o azeite está sobre a sua vida, e que a luz está sobre o seu coração. E aquilo que você poderia achar que perdeu, o Senhor te permite achar nesse instante. Se você achar que perdeu a sua saúde, o Senhor está trazendo. O Senhor Jesus disse: aquele que pensar que perdeu alguma coisa, acabou de achá-lo. Acabou de achá-lo. O Senhor está dizendo: você acabou de achar a sua dracma. Se você tinha alguns talentos enterrados, o Senhor disse: acabou de ser desenterrado os seus talentos. Se você tinha alguns dons que pensava estar adormecido, ou que já nem pertencia mais a você, hoje o Senhor está trazendo de volta. É uma noite de renovação, é uma noite de avivamento, é uma noite que o Espírito do Senhor está sobre ti. E o Senhor disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te atemorizes, porque eu sou teu Deus, e por onde você fores, o Senhor estará contigo. A presença dele estará contigo. Ele abençoará o teu pão, ele abençoará a tua água, ele tirará de ti a tua enfermidade. O Senhor te abençoará, e os teus inimigos fugirão diante de ti, porque o Senhor será a tua proteção, o Senhor será a tua rocha, a tua fortaleza, o teu socorro. Ele está contigo por onde quer que tu fores. E se você tem o compromisso de ser a noiva do Cordeiro, se você assumiu o compromisso de colocar o colar no seu pescoço e tem nelas 10 dracmas, saiba que por onde você passar, você será honrado como a noiva do Cordeiro, você será recebido como a noiva do Senhor Jesus Cristo. Creia, receba cura, receba libertação, receba unção, receba salvação, receba o perdão, receba a resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Não temas, não te atemorizes, diz a palavra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se você estava como Jacó, eu sei que Deus está nesse lugar. Eu não podia saber e nem sentir, mas agora eu sei que o Senhor está nesse lugar. Quão terrível é este lugar! A porta dos céus está nesse lugar. A porta é o Filho, a porta é o Senhor Jesus. Ele é a porta, e nós passamos pela porta e entramos na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, hoje é tempo de encontrar dracmas. Hoje é tempo, Senhor, de renovar. Hoje é tempo, Senhor, daqueles que já estavam acostumados a viver a falta. O Senhor diz: hoje, ainda hoje, eu trarei de volta aquilo que foi levado. Ainda hoje, eu trarei de volta, eu restituirei aquilo que foi perdido. Assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não tenhas medo, mas hoje virá sobre ti o azeite, virá sobre ti o Espírito Santo, virá sobre ti a luz que vai clarear, para que a dracma seja localizada, para que a honra seja trazida de volta. O Senhor quer te dar dupla honra. Quando você sair daqui, o Senhor quer que todo mundo saiba que, assim como o filho pródigo, todo mundo saberá que tu és o meu filho, quando vires o anel no teu dedo.
assim diz o Cordeiro: todos saberão que tu és a minha noiva, quando vires o colar das dracmas no seu pescoço. Eles saberão que você pertence a mim. Oh Deus poderoso, que esta noite seja noite de cura, noite de restauração, noite de libertação. Senhor, toca, Senhor, desde o alto da cabeça até os pés. Cura, Senhor, cura as doenças físicas, as doenças espirituais, as doenças psíquicas. Cura, Senhor, as doenças espirituais. Vem, Senhor, trazer restauração, livramento, avivamento, restauração, renovação, libertação, transformação. Traz salvação nesta noite, Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos e que a bênção, a unção, a virtude e a misericórdia do Senhor venha sobre essas vidas e esses corações. Ó Deus, nós te amamos e nós queremos declarar o nosso amor por ti, Senhor. Queremos viver uma vida, Senhor, de temor, uma vida, Senhor, de comunhão, uma vida de fidelidade, uma vida de santidade. Nós queremos, Senhor, oh meu Deus, que seja restaurado a verdadeira adoração. E a verdadeira adoração são homens prostrados diante de ti. A verdadeira adoração foi aquela, Senhor, que João Batista fez. Convém que ele cresça e que eu diminua. Oh Senhor, estenda as tuas mãos. Vem restaurar, vem resgatar, Senhor, os valores que foram perdidos dentro da tua casa. Aqueles que um dia foram e hoje não são mais. Aqueles que um dia, Senhor, foram fiéis a ti, mas deixaram de ser. Aqueles que um dia, Senhor, amaram a ti de todo o coração, mas deixaram de amar por alguma razão. Aqueles, Senhor, que serviram a ti, mas por alguma razão se enfraqueceram, se afastaram. Mas, Senhor, aquilo que eles têm, Senhor, está dentro da tua casa. E se eles chegarem, Senhor, com certeza encontrarão, serão restituídos. O Senhor colocará, Senhor, no pescoço o colar com as dracmas, dizer: você é minha amada, você é minha noiva. Oh, o teu nome está escrito no meu livro. Não tenha medos, nós não vamos receber nenhum tipo de acusação. Não vamos receber nenhum tipo, Senhor, de condenação, porque a tua palavra diz: os que estão em Cristo Jesus não serão condenados, porque nenhuma acusação estão para os que estão em Cristo Jesus, porque agora não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. E andar segundo o Espírito Santo é quando recebemos do Espírito Santo, estamos ornamentados pelo colar. Oh Deus maravilhoso, oh Deus poderoso, Senhor, Deus magnífico. A tua palavra diz, Senhor, que quando Rebeca aceitou o convite de ser a noiva e a esposa de Isaque, foi colocada no pescoço dela um colar. Ah, Senhor, nós também recebemos este convite para sermos a noiva do Cordeiro. E eu sei que a partir do momento que nós aceitamos esse convite, o Espírito Santo coloca um colar no nosso pescoço, que designa e determina que agora nós pertencemos ao Cordeiro. Senhor, estende as tuas mãos, e que a tua igreja, Senhor, possa sair pelos 4 cantos da terra, como diz a tua palavra: sereis minhas testemunhas, pisarão em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal, e nenhum dano será contra ti. Oh, e por onde nós andarmos, 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E com poder e autoridade colocaremos as mãos sobre os enfermos e expulsaremos os demônios, porque, Senhor, o poder que foi entregue à noiva, à igreja, repousa sobre aqueles que te amam e aqueles que te buscam e aqueles que são fiéis a ti, Senhor. Meu Deus, restaura, renova, prepara-nos, Senhor, para o grande dia que nós vamos subir para encontrarmos o Senhor nas nuvens. Nos prepare, Senhor. Queremos estar preparados, Senhor, vigilantes,
porque o noivo, o cordeiro, descerá nas nuvens e a sua noiva subirá para encontrar nas alturas. Aquelas que têm no seu pescoço o colar com as 10 dracmas subirá para encontrar o Senhor. Meu Deus, resgata a tua noiva, restaura a tua noiva nesta noite, Senhor, para que ela possa, Senhor, encontrar aquilo que foi perdido, aquilo que possa nos descaracterizar como noiva e igreja santa do Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite nós possamos tomar posse, possa haver uma reintegração, Senhor, meu Deus, do teu poder sobre as nossas vidas, estabelecendo que somos a tua noiva, que somos a tua igreja, que somos aqueles que fomos comprados, lavados, remidos, purificados, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Dá-nos a tua bênção, a tua unção e a tua virtude, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, nesse sábado nós teremos guerreiros em oração, início 8 horas da manhã e término às 16 horas. Desde as 8 até as 16 horas estaremos aqui na igreja em oração, buscando o Senhor, a face do Senhor. Participe, faça parte deste momento tão abençoado que nós temos sempre no último sábado do mês. Amém. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia.